Capítulo 15 do livro Sobrecarga. O primeiro dia do restante da sua vida. Uma mente contente é a maior bênção que um homem pode desfrutar neste mundo. Joseph Addison. Uma das coisas maravilhosas acerca de Deus é que Ele ama novos começos. Com Deus, você não tem de viver no cativeiro e na dor do ontem. Você pode viver na beleza e na promessa do amanhã. É por isso que a palavra de Deus promete que a compaixão e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vê Lamentações 3:23. Deus não apenas permite novos começos, Ele os criou. Considere as histórias que lemos na palavra de Deus. Moisés matou um egípcio e fugiu do seu destino, mas Deus lhe deu um novo começo como libertador do seu povo. Davi era um menino pastor que era menosprezado pelo seu próprio pai, mas Deus deu a ele um novo começo como rei de Israel. Gideão tinha medo do inimigo e estava escondendo-se em um lagar, mas Deus deu a ele um novo começo como poderoso líder militar. Pedro tinha um temperamento forte e até negou que conhecia Cristo, mas Deus deu a ele um novo começo como líder da igreja primitiva. Paulo perseguiu os cristãos e ficou observando enquanto Estevão era apedrejado, mas Deus deu a ele um novo começo como um apóstolo, um missionário e o autor de grande parte do Novo Testamento. Maria Madalena estava cheia de demônios e, no entanto, tornou-se uma entre os amigos íntimos e os companheiros de viagem de Jesus. Você pode perceber a tendência? Seja qual for a luta ou fracasso pessoal, Deus perdoa, cura, restaura e faz tudo novo. Ele tem feito isso desde que o homem pecou pela primeira vez e ele ainda está fazendo isso hoje. E você sabe de uma coisa? Deus quer fazer isso por você também. Ele quer lhe dar um novo começo, independentemente da dor, da pressão, da ansiedade ou do estresse com quais você tem vivido. Deus quer lhe dar um novo começo inteiramente novo. Ele quer tirar tudo isso e lhe dar uma nova liberdade nele. Em 2 Coríntios 5:17 você encontrará esta promessa. Portanto, se alguém está enxertado em Cristo, o Messias, ele é uma nova criação, uma criatura completamente nova. O velho estado moral e espiritual anterior passou, eis que o novo chegou. Esta é uma boa notícia, o novo chegou. O estresse, a ansiedade, a preocupação e a pressão são as coisas velhas com as quais você aprendeu a viver. Mas Deus está fazendo tudo novo. Você não precisa viver mais assim. Hoje, amanhã e todos os dias aqui para frente podem ser um novo começo. Você pode viver cheio de paz e transbordando de alegria. Hoje não é apenas outro dia em que você está estressado e sobrecarregado. Hoje pode ser o primeiro dia do restante da sua vida. Agora, haverá vezes em que os velhos estresses e ansiedades virão bater à sua porta. Nas páginas desse livro, você aprendeu a expulsá-los da sua vida, mas isso não significa que eles não vão tentar entrar só rasteiramente outra vez. Assim, neste último capítulo, quero lhe dar algumas ferramentas finais para a sua caixa de ferramentas espirituais que ajudarão você a viver uma vida tranquila e cheia de alegria deste dia em diante. Escolher viver com alegria não significa que nunca teremos emoção negativa alguma, como a ira, a tristeza ou a decepção. Quer dizer que temos uma escolha de não permitir que elas nos governem. Muitas das emoções que experimentamos na vida são muito normais e são necessárias. Como eu poderia estar qualificada para ministrar a você sobre as suas emoções se eu nunca tivesse experimentado nada a não ser emoções boas? Todas as nossas experiências na vida são o que fazem de nós as pessoas quem somos. Mas, novamente, quero enfatizar que podemos escolher deixar as nossas emoções governarem o nosso comportamento ou administrá-la de tal maneira que, embora não neguemos a sua existência, negamos a elas o direito de nos controlarem. As recomendações seguintes são sugestões úteis que ajudarão você a permanecer estável e desfrutar da sua vida. Escolha viver com esperança. Como você costuma sentir-se acerca do seu futuro? Você tem esperança de que boas coisas aconteçam? Ou você geralmente sente-se estressado, esperando que as coisas negativas ou decepcionantes aconteçam? Fui ensinada a ser negativa quando eu estava crescendo.
Eu vivia uma atmosfera abusiva com pessoas negativas, alcoolismo, medo e raiva. Em resultado disso, desenvolvi uma atitude de que era melhor não esperar nada do que esperar alguma coisa boa e ficar decepcionada quando ela não acontecesse. Infelizmente, eu costumava me perguntar: o que vai dar errado da próxima vez? Foi somente depois que me tornei adulta que percebi que eu estava vivendo com expectativas negativas, que criaram um sentimento vago ao meu redor o tempo todo e de alguma coisa ruim aconteceria. Então, um dia, Deus falou ao meu coração sobre isso. Ele me mostrou que eu estava com pavor e que algo ruim acontecesse, mas que Ele queria que eu esperasse que coisas boas acontecessem. Jeremias 29:11 nos diz que os pensamentos e os planos de Deus para nós são de bem-estar e paz, e não de mal, para lhes dar esperança do seu resultado final. Deus queria que eu acreditasse alegremente e até dissesse em voz alta: algo bom vai acontecer. Ele quer que você faça isso também. Esperar o bem e viver com atitude positiva são um grande alívio para o estresse. Deus é bom. E à medida que caminhamos com eles e aprendemos os seus caminhos, podemos esperar que coisas cada vez melhores venham até nós e fluam por meio de nós para as outras pessoas que sofrem. A expectativa negativa sempre resulta em pressão, e isso significa estresse. A verdade é que Deus não trabalha em nós por meio de atitudes negativas de qualquer espécie, seja a preocupação, a ansiedade, a autocomiseração, o ciúme, a preguiça, seja a falta de perdão. Essas não são atitudes que produzem a paz. Deus opera pela fé, mas ter fé é essencial primeiro termos esperança. A fé e a esperança andam juntas. Você não pode ter uma sem a outra. A esperança é uma expectativa favorável e confiante. Ela é uma atitude de expectativa e de que algo bom acontecerá e que as coisas vão dar certo, seja qual for a situação que estivermos enfrentando. Zacarias 9:12 diz: voltem à fortaleza da segurança e prosperidade, vocês prisioneiros da esperança. Ainda hoje eu declaro que restituirei o dobro da antiga prosperidade a vocês. Gosto muito dessa expressão, prisioneiros da esperança. Pense nisso. Se você é um prisioneiro da esperança, você não tem escolha. Você não pode ser negativo. Quando os tempos são difíceis e você está lidando com a decepção ou está sentindo o estresse instalar, a esperança fará você se levantar com fé e dizer: Deus, eu te louvo e creio que tu estás operando nessa situação e trabalhando em mim. A minha fé, confiança e esperança estão em ti. Creia que Deus está trabalhando e evite pensar que Deus trabalhará em algum momento no futuro. A fé é sempre agora, e é o que acreditamos agora que afeta a vida que estamos vivendo agora. A esperança está determinada em ver o melhor de Deus, e ela nunca desiste. Deus quer que confiemos com expectativa que Ele pode mudar o que precisa ser mudado, que podemos realizar o que Ele nos chamou para realizar e que Suas promessas se realizarão em nossas vidas. Se formos firmes na nossa esperança, não podemos perder. Estamos destinados a ter êxito com a ajuda de Deus. Posso lhe dizer com certeza que o nosso inimigo Satanás está sempre trabalhando para roubar a esperança de nós. Ele é a fonte de toda a tentação que experimentamos de ficar sem esperança, ansiosos e estressados na vida. Mas a verdade é que já temos a vitória enquanto aplicarmos os princípios maravilhosos de Deus em nossas vidas, confiando nele em todo o tempo. Haverá dias difíceis. Não suponha que tudo melhorará no instante que você fechar este livro. A natureza humana é impaciente, egoísta e quer as coisas rapidamente. Porque, embora levemos anos para entrarmos nas nossas confusões, esperamos que Deus nos tire delas em alguns dias. Em João 16:33, Jesus nos diz que vamos ter tribulações, provações, sofrimentos e frustrações nesse mundo. Mas, apesar disso, podemos ter bom ânimo e esperança. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. E quando nós vivemos nele, nós também nos tornamos vencedores. Foi por isso que Jesus morreu por nós. Ele veio para nos salvar do pecado e da morte e para nos dar vida abundante agora. Estou determinada a ter tudo o que Jesus morreu para me dar. Eu encorajo você a tomar a mesma decisão. Esteja determinado a receber e desfrutar de todas as coisas boas que Jesus morreu para lhe dar. Você terá de fazer isso intencionalmente.
mas você pode estar determinado a fazer o que Deus quer que você faça e recusar-se a viver com expectativas negativas. Peça a Deus para ajudá-lo a viver com esperança e declare pela fé: alguma coisa boa acontecerá comigo. Prossiga, mesmo quando for difícil. Uma parte importante no combate contra o estresse e a preocupação é fazer escolhas certas enquanto você está sofrendo, desanimado, frustrado, confuso ou sob pressão. Embora a escolha certa geralmente seja a escolha mais difícil. Quando você está no meio do terrível estresse, você naturalmente quer tomar o caminho da menor resistência. Estes são exatamente os momentos em que você pode fazer um esforço consciente para fazer a escolha mais difícil. Para colher resultados certos na vida, você precisa decidir agir certo quando não tem vontade. Chamo isto de insistir e avançar. E saber como fazer isso é um dos componentes mais importantes de ser uma pessoa que não vive como uma vítima do estresse. Qualquer tipo de progresso na vida requer esforço. Ser uma pessoa que faz mudanças importantes na vida exigirá um investimento da sua parte. Você só chegará onde quer estar sacrificando-se voluntariamente e avançando em meio aos obstáculos ou adversidades que estão no seu caminho. Mas você pode ter certeza que o sacrifício sempre traz uma recompensa no final das contas. O seu obstáculo pode ser no hábito de ceder a algumas das situações estressantes. No passado, você pode ter vivido simplesmente como uma vítima do seu ambiente, permitindo que as circunstâncias determinassem o seu humor. Seja o que for, você é a única pessoa que pode avançar em meio a isso. Ninguém mais pode fazer isso por você. Creio que é hora de você assumir o comando da sua vida e seguir a vontade de Deus, em vez de se curvar à pressão que está destinada a impedir que você viva o seu destino. Talvez você tenha procurado fazer algumas mudanças no passado. Talvez você tenha tentado a ponto de agora estar cansado, exausto ou desanimado. Nesse caso, então você está no ponto exato onde você precisa estar para reunir novas forças da parte de Deus e insistir mais uma vez. Muitas vezes nos cansamos e vacilamos na nossa determinação. Se não nos apoiarmos em Deus continuamente, confiando na força dele em vez de confiarmos na nossa própria força. Podemos tomar a decisão de prosseguir, mas jamais teremos sucesso em nada, a não ser que nos apoiemos em Deus para nos ajudar. Sua graça é sempre suficiente para nos capacitar a fazer o que precisamos fazer. Quando colocamos a nossa esperança e dependência em Deus, Ele nos dá a força que precisamos. Não espere para sentir a força antes de dar um passo de fé. Jamais temos de nos perguntar se Ele virá em nosso socorro. Se continuarmos avançando, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, Deus sempre aparecerá e fará o que nós não pudermos fazer sozinho. A palavra de Deus diz isso aqui. Mas aqueles que esperam no Senhor, que têm expectativa, anseia e esperam nele, mudarão e renovarão a sua força e poder. Eles erguerão suas asas e subirão para perto de Deus. Como as águias sobem até o sol, eles correrão e não se cansarão. Eles andarão e não desmaiarão e nem ficarão esgotados. Isaías 40:31. Uma das definições que ouvi na palavra pressionar é exercer força firme ou pressão contra alguma coisa. É por isso que costumo dizer, você precisa pressionar contra a pressão que está pressionando você. Quando alguma coisa está pressionando você, você pode estar determinada a pressionar contra ela com força ainda maior, porque pouca coisa que é verdadeiramente valiosa ou digna de ter na vida acontece sem esse tipo de esforço. E lembre-se, você não está pressionando contra o estresse na sua própria força. Você tem a força do Espírito Santo. Aquele que está em você é maior, mais poderoso que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Às vezes temos de fazer pressão em meio às circunstâncias estressantes para vencer obstáculos. Como quando seu sonho é abrir um negócio em certo bairro, mas a prefeitura constantemente rejeita o seu pedido para construir as instalações que você necessita. Ou quando o seu sonho é ir para a faculdade, mas você continua sendo recusado. Todas as vezes que se candidata a uma bolsa de estudos. Eu sofri abuso sexual, mental e emocional quando criança. Por isso, precisei mudar de casa e começar a me sustentar imediatamente depois do colegial. Meus professores
Meus professores do colegial reconheceram em mim o dom da escrita e me incentivaram fortemente a tentar uma bolsa de estudos na faculdade, mas eu não consegui entrar na faculdade. Obviamente, isso não fez Deus parar. Escrevi mais de 100 livros e nunca tive um treinamento formal para aprender a fazer isso. Também recebi várias graduações honorárias e conquistei 2 graduações por causa da minha escrita. Eu não pude ir à faculdade da maneira supostamente normal. Mas Deus tinha outra maneira de me ajudar a fazer o que Ele queria que eu fizesse. Fico maravilhada quando eu penso no que Deus fará se simplesmente decidirmos insistir, mesmo quando é difícil. Outra maneira de dizer isso é: nunca desista. Precisamos lidar com as situações e desafios difíceis da vida, mas estou mais preocupada com a sua reação aos obstáculos do que com os obstáculos em si. Se você puder manter os seus pensamentos e atitudes certas, e se você se recusar a permitir que o estresse o derrote por meio da confiança em Deus, acabará vivendo a transformação que necessita. Não posso lhe prometer que você terá exatamente o que quer, mas se Deus não lhe deu o que você está pedindo, Ele lhe dará algo muito melhor. Os caminhos e os pensamentos dele são superiores ao nosso. Isaías 55:9. Pense na sua vida e adote uma nova determinação de pagar o preço do progresso. À medida que você enfrentar os obstáculos em sua vida, lembre-se, insista e avance. Foque na distância que você já percorreu. Deixe-me falar-lhe sobre uma conversa que tive com uma amiga que vamos chamar de Sherry. Sherry disse: Joyce, sou cristã há 23 anos e não estou chegando a lugar algum. Estou tão fraca quanto eu era quando aceitei a Cristo como meu Salvador. Ainda erro, simplesmente não sei se isso vale a pena. Ela estava muito desanimada e as lágrimas desciam pelo seu rosto enquanto ela falava sobre seus erros e imperfeições. Ela continuou dizendo: a esta altura, já sei todas as coisas certas que tenho de fazer, mas não as faço. Às vezes eu faço deliberadamente alguma coisa má ou rude. Que tipo de cristã eu sou? Respondi a ela de forma muito direta. Provavelmente uma cristã que está crescendo. Se você não estivesse crescendo, não estaria triste com seus erros. Você estaria satisfeita com seu nível espiritual e não preocupada em crescer. Ela disse: mas Joyce, eu ainda erro com muita frequência. Continuei falando a Sherry que ela estava correta no sentido de que havia errado. Todas nós fazemos isso às vezes. Nenhum de nós é perfeito. Se não tomarmos cuidado, podemos focar somente no que não realizamos e onde temos sido fracos e nunca vemos o progresso que fizemos. Quando isso acontece, é fácil se sentir mal ou querer desistir. Essa não é a maneira como Deus opera, pois por mais erros que cometamos, Deus não desiste de nós. O Espírito continua a trabalhar em nós e a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Meu conselho a Sherry e a todos os cristãos que enfrentam esses momentos sombrios é que olhem para tudo o que Deus fez na vida deles, em vez de ver tudo o que eles ainda têm de fazer. Sim, a vida às vezes é uma luta e há momentos em que falhamos e cometemos erros. Parece que nunca chegamos ao lugar onde temos uma dificuldade ou uma tentação. Mas eis o ponto-chave a ser lembrado. Deus enviou Jesus porque somos fracos. Às vezes precisamos da ajuda e do perdão dele. Jesus sabe que o desejo do seu coração é agir melhor. Ele também é por você. Ele sabe de onde você veio, mas ele também sabe para onde você está indo e ele jamais desistirá de você. Minha amiga ficou lembrando as vezes em que falhara, mas eu lembrei a ela das vezes que ela teve êxito. Você pensa que está perdendo, mas isso não é verdade. Você falhou algumas vezes, mas também teve êxito. Você fincou o pé no seu território e progrediu. Esta é a mesma mensagem que tenho para você hoje. Você pode ter passado por alguns momentos de provação. Você pode ter lidado com a sua cota de estresse. Você pode saber como é sentir sobrecarregado, mas você ainda está aqui e ainda está avançando. Com a ajuda de Deus, você está progredindo. Afinal, você quase chegou ao fim deste livro. Isso já é uma realização por si só. Deixe-me lembrar-lhe uma coisa que a palavra de Deus diz. Não temas porque eu te remi.
Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 1 e 2. Essa é a promessa de Deus. Ele jamais disse que nos tiraria completamente dos problemas ou dificuldade, mas ele promete estar conosco ao passarmos por eles. Todas as vezes que você está passando por algo, você ainda está progredindo porque não desistiu. Não temas, ele diz. Esta é a mensagem que precisamos nos lembrar. Não precisamos temer porque Deus está conosco. E quando Deus está conosco, não há o que há que possamos nos deixar estressados. Ele já trouxe você até aqui. Imagine até onde ele o levará no futuro. Nunca desista. Gálatas 6, 9 diz: E não desanimemos, nem nos cansemos, nem desmaiemos de agir com nobreza e de fazer o que é certo, porque no devido tempo e na estação própria colheremos, se não afrouxarmos e relaxarmos nossa coragem e desfalecermos. Neste versículo, o apóstolo Paulo está simplesmente nos encorajando a continuar continuando. Não seja um desistente. Não tenha aquele velho espírito de desistência. Deus está à procura de pessoas que serão corajosas e continuarão progredindo com Ele. Mesmo nos momentos em que o progresso parece lento, lembre-se de que qualquer progresso é melhor que retroceder. Durante muitos anos, eu senti que estava fazendo pouco progresso, se é que estava fazendo algum, no meu crescimento espiritual e para vencer os meus maus hábitos e comportamentos. Mas agora, quando olho para trás, é impressionante o quanto estou diferente. E a mesma coisa está acontecendo e continuará acontecendo com você. Seja o que for que você estiver enfrentando ou experimentando na sua vida agora, quero encorajá-lo a permanecer positivo e a recusar-se a retroceder para aquele estado mental ansioso, preocupado e cheio de estresse. Deus está com você. Ele ajudará você a experimentar a paz e a alegria dele, fortalecendo e encorajando a continuando durante o tempo difíceis. É fácil desistir. Qualquer um pode fazer isso, mas é preciso fé para perseverar rumo à vitória. Quando a batalha parecer interminável e você achar que jamais conseguirá chegar lá, lembre-se que você está reprogramando uma mente mundana para pensar como Deus pensa. Uma mente pode ser como um computador que tem uma vida inteira de informações negativas programadas dentro dele. Mas Deus, o melhor programador de computadores que existe, está trabalhando em nós todos os dias para reprogramar a nossa mente à medida que cooperamos com ele. Romanos 12, 2. Esse processo de reprogramação ou renovação da nossa mente acontecerá pouco a pouco. Portanto, anime-se com seu progresso, ainda que ele pareça lento. Não é a vontade de Deus que você fique sobrecarregado e estressado com nada. Jesus veio para nos dar paz e podemos aprender a viver pacificamente em meio ao caos e desfrutar nossa vida enquanto Deus está resolvendo os nossos problemas. Para lembrar, com Deus, você não precisa viver no cativeiro e na dor do ontem. Você pode viver na beleza e na promessa do amanhã. Deus ama novos começos. Independentemente da dor, da pressão ou do estresse que você estiver vivendo, Deus quer lhe dar um novo começo, totalmente novo. Os pensamentos e planos de Deus para nós são de bem-estar e paz e não de mal, para lhes dar esperança no seu resultado final. Jeremias 29, 11. Saber disso é uma chave para viver com esperança. Se esperarmos pacientemente, insistindo mesmo quando as coisas ficam difíceis, Deus sempre aparecerá e fará que não podemos fazer sozinho. Veja o que Deus fez na sua vida, em vez de ver tudo o que você ainda tem de fazer. Seja o que for que você estiver enfrentando ou experimentando na sua vida agora, permaneça positivo e recuse-se a voltar àqueles estados mentais ansiosos, preocupados e cheios de estresse. É fácil desistir. Qualquer pessoa pode fazer isso, mas é preciso fé para prosseguir rumo à vitória. E assim a gente conclui o livro Sobrecarga. Deus abençoe.